As gavetas de Fibonacci empilham 6 andares coloridos em uma torre onde cada peça está travada pelas duas abaixo dela. E o número de movimentos para liberar cada andar cresce exatamente na proporção áurea. Antes da gente começar, vamos entender o objetivo, as peças e as regras deste trebelho. O trebelho é formado por 6 peças empilhadas. Cada uma tem um pino que percorre um labirinto interno travado pelas duas peças logo abaixo dela. Então, por exemplo, a gente pode ver que a peça vermelha, que é a peça de topo, conseguimos perceber o pino dela e ela não está travando nenhuma peça, porque não tem nenhuma peça acima. Mas a peça laranja tem o mesmo pino e este pino está travando a movimentação da peça vermelha. Ao mesmo tempo, a peça amarela também está logo abaixo da vermelha, tem um pino dela aqui que também trava a movimentação da peça vermelha. Então perceba que a peça vermelha é travada pela peça laranja, que está imediatamente abaixo, e pela peça amarela, que está abaixo da laranja. O objetivo do trebelho é retirar todas as peças e depois montar a torre de volta. É bem importante você entender que as peças estão em um labirinto. Essa sequência de movimentações aqui que você tem que fazer é um labirinto que você vai percorrer todas as peças, deslizando elas umas sobre as outras. Portanto, entenda que se você travar em algum ponto, é porque você encontrou um beco sem saída. Então você precisa realinhar, repensar, recolocar ou mover as peças em posições diferentes para conseguir seguir com a sua resolução. Não tente forçar em nenhum momento um movimento que está sendo bloqueado. Assim você garante que você não vai estragar o seu trebelho. Vamos então para as dicas deste trebelho. A primeira dica é sobre entender o labirinto que cada peça percorre. Cada andar tem o mesmo labirinto, porém girado 90 graus em relação ao andar acima. O que isso quer dizer? A gente pode olhar a peça vermelha e ver que o labirinto dela está nesta posição. Se a gente pudesse remover a peça vermelha ou olhar através dela, a gente veria que o labirinto da peça laranja é exatamente igual ao da peça vermelha, porém ele tem uma rotação de 90 graus. Imaginamos que estamos olhando agora a peça laranja. Ela estaria em relação à peça vermelha, o labirinto da peça laranja estaria nesta posição, 90 graus rotacionado no sentido horário. Já o labirinto da peça amarela estaria o equivalente a esta posição, com essa configuração. O labirinto de baixo está nesta posição e o próximo labirinto, que é o azul, está nesta posição. Então a gente rotacionou 4 vezes e voltamos para a mesma posição da vermelha. E o roxo, para finalizar, estaria nesta posição. Então todos os labirintos são exatamente iguais, mas eles têm uma rotação de 90 graus a cada andar. Quando a gente passa 4 andares, a gente chega exatamente na mesma posição que o andar superior. A segunda dica é que cada andar da gaveta de Fibonacci trava duas peças acima, ou seja, a gente pode ver que a peça vermelha, por ser a peça do topo, não trava nenhuma outra peça, obviamente por não ter nenhuma peça em cima. Porém, só de bater o olho, vemos que o pino da laranja trava a vermelha. Existe uma necessidade de movimentação nesse sentido para permitir a peça vermelha deslizar. Mas ela não desliza porque a peça amarela também trava a peça vermelha. E aí você vê que para fazer o movimento da peça vermelha, a amarela apenas permite que a vermelha se mova neste sentido aqui agora. Então, vemos que a peça vermelha é travada pela laranja e pela amarela ao mesmo tempo. Assim como a laranja vai ser travada pela peça amarela e pela peça verde. Ou seja, cada andar trava 2 andares acima. Por isso que você não vai conseguir movimentar a peça vermelha sem considerar a peça laranja e a peça amarela ao mesmo tempo. Dica número 3, ela está bem relacionada com a dica anterior, porque a gente vai falar mais um pouco sobre os pinos que travam as peças. Como eu comentei, você não vai conseguir movimentar a peça vermelha sem considerar a peça laranja e a peça amarela ao mesmo tempo. Porém,
A gente percebe que a peça laranja exige um movimento neste sentido, a gente pode chamar de horizontal. Então, ela exige que a vermelha faça um movimento horizontal aqui, já que ela está bloqueando todos os movimentos verticais. Enquanto a amarela exige um movimento vertical e bloqueia todos os movimentos horizontais. Ou seja, nesta situação é impossível eu movimentar a peça vermelha porque a gente tem um bloqueio horizontal e vertical ao mesmo tempo. Isso vai acontecer com todas as peças superiores. Se a gente olhar a peça roxa, ela não é travada por ninguém, e sim trava. A peça roxa trava a peça azul, mas ela não é travada por ninguém. Isso permite que a peça roxa tenha um movimento livre. Isso daqui tem que ser explorado na sua resolução. Comece a sua resolução movendo os andares inferiores. Isso vai te dar liberdade para mover os andares seguintes. Então, faça a movimentação começando pelos andares inferiores. E aí sim você vai ter liberdade para movimentar os andares superiores. Dica número 4. Essa dica é uma dica de como segurar o trebelho de uma maneira melhor. Se a gente segurar ele assim, a gente vai ter bastante dificuldade de fazer as movimentações das peças, porque o trilho dela é bem suave. Então, pode ser que, eventualmente, você queira fazer uma movimentação de uma peça apenas, por exemplo, eu quero movimentar apenas a roxa, ou apenas a verde, e não quero movimentar a roxa nem a azul. Se eu segurar dessa forma assim, vertical, eu posso, sem querer, acabar movimentando uma peça que eu não queria, porque ela vai empurrar uma outra, já que o pino da roxa interfere diretamente na azul e na verde. Então, existe a chance de eu movimentar a roxa e movimentar a verde juntos sem querer. Então, uma dica que você pode tentar usar é, se você quer que a roxa fique em uma posição específica, usa a gravidade a seu favor. Então, você segura o trebelho assim. Isso vai garantir para você, você vai ter como se fosse uma terceira mão, uma ajuda extra, em que a gravidade vai estar puxando para você a peça para baixo. E aí você garante que essa peça nunca vai subir. Então, use a gravidade para fazer as movimentações com a peça que você quer na posição que você já quer. E aí você vai ter então uma terceira força te ajudando a movimentar o trebelho como um todo, tá? E aí você vai aproveitar a gravidade não apenas em uma posição, tá? Mas faça o uso dela extensivamente. Então, usou aqui, já parou de usar? Já segura o trebelho desse outro jeito, ou segura o trebelho assim, enfim, de várias formas, vai girando ele e aproveitando a gravidade para segurar uma peça em uma posição que você não quer que ela saia. Agora a dica final, a dica número 5. Bom, este trebelho é um labirinto, então você tem que lembrar que este labirinto vai ser percorrido pelo pino da peça que você está movimentando. Então, se eu estou movimentando a peça roxa, eu tenho que lembrar que é o pino da peça roxa que está se movendo no labirinto da peça azul. Você pode olhar ele de vários ângulos diferentes, por exemplo, se a gente olhar aqui, a gente já consegue identificar que o pino da peça roxa está aqui, ó. Dá para a gente ver ele aqui, tá vendo? O pino da peça roxa está aqui. Então você já tem noção de onde o pino está. Agora que você olhou por aqui, a gente consegue entender que o pino então está aqui e ele vai percorrer a peça azul neste sentido. Porém, quando ele percorrer a peça azul, ele vai bater aqui embaixo na peça verde, olha só. Tá vendo? O pino que está aqui bate então na peça verde aqui. A gente já consegue ver deste ângulo, tá? Então, lembre-se disso, é um labirinto composto, né? Um labirinto de 2 andares ao mesmo tempo, de 6 peças aqui no nosso caso. Então, você vai ter que movimentar as peças, não apenas no labirinto que ela está diretamente, então ela está no azul, mas também dentro do labirinto verde, olha só. Você faz essa movimentação e aí você consegue movimentar melhor as peças. E aí vai chegar num ponto que você vai ver que mesmo eu estando movendo a peça roxa, o pino da peça roxa dentro do labirinto verde, que fica um pouco difícil da gente chegar, talvez se eu segurar assim, dê para perceber,
acho que não vai dar para ver, mas o pino da roxa tá aqui. Ela tá querendo sair por aqui. Mas eu já não consigo mais trazer para cá. Por quê? Porque agora eu tenho que lembrar que a peça azul também está se locomovendo no labirinto da peça verde. Então entenda isso, é um labirinto composto. Você vai ter que trabalhar com os pinos em várias alturas diferentes, tá? É bem normal você se perder neste trilho. A movimentação dele pode acabar sendo um pouco confusa. Então a grande dica é: entenda que você está num labirinto, que o labirinto não depende apenas da peça que você está movendo, mas ele depende de uma composição de várias peças, no caso das 6 peças aqui, e que se você se perder, você simplesmente pode parar, analisar e olhar em várias direções, aproveitar desses buracos que cada peça tem e entender aonde está cada pino, para aí sim seguir com a resolução do trebelho, tá? Não force ele, como eu disse lá no começo, você precisa fazer movimentos suaves e pare e analise. Olhe bem, aproveite essas entradas aqui do trebelho para você conseguir saber em qual parte o seu pino está. Chegamos então ao final das dicas do Gavetas de Fibonacci. Agora eu vou fazer a resolução do trebelho e você pode me acompanhar e tentar fazer a movimentação junto comigo. Porém, como eu comentei, em algum ponto anterior, que é muito comum a gente se perder nesse trebelho, tá? Então pode ser que o estado que eu estou agora não seja exatamente igual ao estado que você está. Você pode ter chegado em algum estado diferente e pode ser que o estado que você está não seja um estado que eu vou passar durante a resolução deste trebelho. Então, na resolução dele, você deve apenas entender a lógica e observar a forma como eu descubro como destravar a posição que eu estou. Não existe uma sequência de passos muito clara, porque é uma quantidade muito alta de movimentos. Então, mapear essa sequência de movimentos acaba sendo bem difícil. A resolução dele vai exigir mais testes. A gente vai fazendo movimentações, entendendo aonde a gente está travando para conseguir seguir e liberar o movimento do Gavetas de Fibonacci andar por andar. Por isso, pode ser que durante a resolução deste trebelho eu acelere o vídeo um pouco para poder avançar um pouco mais e vou comentando com vocês apenas os pontos em que eu vou travando e a forma como eu destravo o ponto que eu estou. Antes de eu seguir com a resolução desse trebelho, vou deixar uma curiosidade para vocês. Este trebelho ele é modular, tá? Ele pode ser acrescentado de mais andares, porém, cada andar que você acrescenta, você aumenta o número de passos necessários para resolver o trebelho na proporção áurea, que é a mesma proporção de Fibonacci. Então, se você tivesse apenas duas peças no trebelho, você precisaria de um movimento. Se você tivesse 3 peças do trebelho, você já precisaria de 2 movimentos. 4 peças já vão ser necessários 3 movimentos, depois 5, 8, 13, 21 e assim por diante, na proporção áurea. Então a gente oferece esse trebelho com 6 andares, porque é um número bem desafiador de andares já para você começar a resolução do gavetas de Fibonacci, mas você pode empilhar várias gavetas. Então, se você quiser, você pode adquirir mais de um e colocar 7, 8, 9, 10, e não importa, o número é ilimitado. Você pode ir adicionando gavetas à vontade. Só lembre-se que quanto mais gavetas, mais movimentos você vai precisar, porque eles crescem na proporção áurea. Dito isso, também é bom relembrar que é muito comum você se perder durante a resolução do trebelho. Você eventualmente vai acabar se perdendo no labirinto de Fibonacci. Então, o desafio extra que eu quero deixar para vocês é: você consegue caminhar no labirinto de Fibonacci sem se perder nenhuma vez? Bom, vamos então à resolução do trebelho gavetas de Fibonacci. Eu vou usar bastante as dicas que eu dei durante a resolução deste trebelho, porque como eu comentei, o número de movimentos é bem alto, então é bem difícil de decorar essa sequência de movimentos e mapeá-la também é bem complicado. Vamos começar entendendo então aonde está o pino da peça roxa. A gente sabe que a peça vermelha está aqui, se a gente rotacionar 4 vezes, a gente vai voltar para a mesma posição.
Então, a peça roxa, ela está 5 posições abaixo, né? A gente tem uma, duas, três, quatro, 5. O que significa que a peça roxa está na mesma posição que a peça laranja. Então, o pino da peça roxa está aqui, só que lá embaixo, né? Então, se a gente girar ela aqui de cabeça para baixo, a gente vai ver que o pino da peça roxa realmente está aqui, na mesma posição que está o pino da peça laranja. Eu vou tentar mostrar aqui bem de pertinho para ver se a gente consegue, se eu consigo mostrar para vocês aonde o pino tá. Ó, aqui dá para ver bem, ó. Tá vendo? O pino ele vai estar aqui, ó. Aqui. A gente consegue ver de relance ele aqui, né? Aqui. O pino, então, ele começa aqui e ele vai deslizar por este vão aqui, este caminho da peça azul, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. O pino, ele está aqui. Bom, além disso, a gente vai avançar ao longo do EVB, ele vai identificar onde está cada pino, mas é bom a gente já ter em conta onde está a posição do pino azul. O pino azul, ele está na mesma posição que o pino vermelho, porque ele também está 4 posições acima. Então, se o pino vermelho está aqui, o pino azul também está aqui. A gente pode enxergar o pino azul aqui. Eu acho que não dá para ver, porque ele está bem lá no fundo, mas o pino azul está aqui, tá? Então, para começar, eu vou movimentar ele para baixo, já usando a gravidade, ó. A gravidade já fez esse movimento para mim, ela já trouxe para baixo. Agora eu vou movimentar ele para a esquerda, porque eu estou caminhando com o pino roxo no labirinto verde, tá? E eu vou movimentar ele para a esquerda, vou movimentar para cima, para cá, para cá, para cá. A gente chegou na primeira parada do Gavetas de Fibonacci. Por quê? Agora eu não consigo trazer mais para cá, porque temos que lembrar que o pino da peça azul está batendo no labirinto de cima. Ele está batendo no labirinto verde? Não exatamente, porque a gente também tem que lembrar que ele vai percorrer dois labirintos ao mesmo tempo. No caso, a gente pode olhar aqui que o pino da peça azul, deixa eu tentar mostrar aqui nesse sentido, acho que fica bem difícil porque o pino está bem lá para dentro, acaba sendo meio escuro, mas o pino da peça azul está batendo no labirinto da peça amarela, né? Então eu não vou conseguir movimentar mais a minha peça azul, porque ele está batendo no labirinto da minha peça amarela. Aqui é bem difícil eu mostrar com bastante detalhe, porque acaba ficando bem escuro, mas se você chegar nessa situação na sua casa, olhe bem com cuidado e identifique aonde o pino está batendo, tá? No meu caso, eu já identifiquei, está batendo na peça amarela. Ele significa que, então, que eu não vou conseguir mover para cá, mas eu vou conseguir mover ele para cima. Eu vou conseguir mover o pino da azul para cima, e aí eu chego na próxima parada do pino da amarela. Eu não consigo mais movimentar a minha peça azul para cima, porque ele está batendo na peça amarela. É como se eu tivesse com o pino azul aqui, ó. O pino azul, ele tá, na verdade, ele tá aqui, e quando eu fiz esse movimento para cima, é como se eu tivesse trazido o pino azul para cá. Então ele veio para a esquerda. Lembra que tem uma rotação de 90 graus a cada andar que a gente anda, né? Então o pino azul ele está aqui, eu movimento ele para cima, é o equivalente a fazer ele movimentar para cá. Então se eu movimentei para cá, ele vai bater aqui e eu consigo agora explorar este caminho aqui, ó. Então vamos lá, vou movimentar para cá e aí dá para ver, ó, eu consigo seguir esse caminho aqui, tá vendo? Aqui, nessa situação, eu já não consigo seguir porque a roxa está batendo na verde. Então, eu vou tentar liberar a roxa da verde assim. Eu fiz a minha movimentação, sigo para cá e avancei mais um pouquinho. Tá vendo então que agora eu já estou numa situação bem diferente, ó. Eu estou muito avançado com as 3 primeiras gavetas, né? Elas já estão bem avançadas, já consegui avançar bem a minha gaveta dentro do amarelo. O objetivo aqui, a gente remover a peça vermelha, tá? A gente começa removendo a vermelha, depois a laranja, a amarela e assim por diante. Mas a gente move primeiro as peças de baixo para dar essa liberdade para as peças de cima, tá? Aqui, então, a gente, para conseguir fazer a peça vermelha sair, eu preciso fazer com que o pino da amarela fique em uma posição que permita a vermelha se movimentar na laranja, porque a vermelha sai da laranja por aqui e a amarela sai da vermelha por aqui.
Então, eu preciso movimentar o pino da amarela até ele chegar neste caminho, em que eu vou conseguir empurrar todas nesse sentido, e aí ele vai conseguir sair por aqui, né? Enquanto o laranja sai por aqui. Esse é o meu objetivo agora. Bom, para eu conseguir fazer isso, eu vou entender o que está travando a minha peça laranja de movimentar, né? Porque eu preciso fazer com que o pino da vermelha, o pino da amarela, se mova na vermelha nesse sentido. Mas eu não consigo mover diretamente a vermelha, eu movo a laranja. Então vamos analisar, ó. A laranja não se move na peça amarela, por quê? Porque ela está sendo travada pela peça verde. E a gente tem que lembrar que a laranja é travada pela amarela e pela verde. A gente tem que identificar em que posição o pino da verde está, que está travando a minha peça laranja de fazer o movimento nesse sentido, tá? Vamos encontrar então o pino da peça verde. Vamos ver. O pino da peça verde, ele está exatamente aqui, ó. Ele está embaixo da, da peça vermelha. A gente consegue ver ele por aqui, ó. Né? Então, o pino da peça verde está aqui. Isso daqui vai dar a minha liberdade para minha peça laranja, tá? E aí, o peça laranja, a amarela não consegue se mover mais, provavelmente porque ela está sendo travada pela peça azul, já que eu não consigo trazer mais para cá, mas também não consigo fazer nenhum movimento vertical. Então, eu tenho que liberar a peça azul para poder conseguir movimentar a minha peça amarela. Tá bom. Então, o pino da minha peça azul está onde? O pino da minha peça azul está por aqui. Ele está aqui, ó. Ele vai estar aqui. Um pouco difícil da gente enxergar, mas ele está aqui. Então, vamos lá. Eu vou movimentar um pouco para conseguir trazer a minha peça laranja mais um pouquinho, amarela mais um pouquinho para cá, né? Agora que eu consegui fazer essa movimentação, você já vê que já me dá mais uma liberdade para fazer esse movimento aqui. E aí, quando eu trouxe para cá, eu já consigo, ao levantar, ver o pino verde aqui, ó. Dá para ver que o pino verde está aqui, ó, no labirinto da laranja? Então, eu consigo fazer ele vir para cá e agora eu consigo movimentar esse conjunto para cá, ó. Viu? Consigo já movimentar ele para cá. Eu ainda não consigo trazer ele para o lado, porque significa que a minha peça amarela está sendo travada em outra posição, já que ela interage com a verde e com a azul ao mesmo tempo. Então, eu vou movimentar, ver se eu contenho um movimento vertical. Tenho. Então, será que eu consigo, ao movimentar verticalmente, mover mais para o lado a minha peça amarela? Vamos tentar. Não. Eu trago para cima, não consigo mover, trago para baixo, também não consigo mover. Então, a gente tem que entender o que está travando aqui. Vou fazer algumas movimentações e a gente tenta enxergar em que momento que a gente ganha mais mobilidade. Ó. Aqui eu vou fazer o uso daquela dica que eu dei da gravidade. Como eu quero mover as coisas para cá, eu vou segurar o trebelho assim, porque aí a gravidade já puxa para baixo para mim, tá vendo? Então eu já consegui fazer o movimento aqui. Eu consegui fazer ele vir para baixo, mas eu quero continuar levantando ele para cá, porque conforme eu for movimentando a minha peça laranja no labirinto da verde, eu vou ganhar liberdade para movimentar a minha peça vermelha na peça amarela. Tá? Então, ó, vou segurar para cá, porque o meu objetivo é fazer tudo subir. Então, vamos tentar libertar a peça laranja mais um pouco, movimentando as peças de baixo. Sempre segurando o trabalho assim, que é para garantir que o movimento da gravidade me ajude durante a resolução. Vamos lá, então. Ó, viu só? A gravidade já puxou ele para baixo. Então, agora eu vou fazer esse movimento aqui. E aí eu consigo levantar ele mais um pouquinho, consegui, beleza. Agora ele travou aqui. Mas eu quero continuar trazendo ele para cima, né? Então, o que que eu vou fazer? De novo, eu vou usar a gravidade ao meu favor. E agora eu vou girar o trebelho. E agora eu vou segurar ele assim, porque lembra, eu quero fazer a movimentação da minha peça seguir para baixo, tá?
Só que é importante lembrar que eu quero movimentar a minha peça amarela, tá? As outras peças eu vou colocar ela em posições distintas para conseguir fazer a movimentação da minha peça amarela na peça verde. Então tá bom, vamos lá, movimentar mais um pouquinho para a gente conseguir fazer a gravidade puxar ele mais para baixo. Ó, olha só, já puxou mais para baixo. Então eu ajeitei as peças lá atrás em outras posições e consegui fazer esse movimento aqui. Então agora eu vou puxar para o lado até o limite, consegui. E agora ó, a gente vê que a peça laranja está deslizando no pino amarelo do jeito que a gente queria. Ó. A gente conseguiu trazer ela para cá. Então agora eu vou continuar o meu objetivo, que é remover a peça vermelha, né? Então eu fiz tudo isso para conseguir trazer a peça laranja para cá. Agora a gente vai fazer a movimentação da peça vermelha no máximo que dá. Vou movimentar aqui e travei. Eu já não consigo mais trazer para cá. Então vou tentar ver se eu consigo libertar ela fazendo movimentos verticais. Eu consigo trazer para cima, mas isso não foi o suficiente para fazer com que a vermelha vá para a esquerda ainda assim. A gente tem que lembrar que a vermelha é travada pela amarela e pela laranja, e no caso eu não consigo movimentar ela mais, porque a laranja está sendo travada pelo pino da verde. Ó. Vocês conseguem ver o pino verde aqui? Ó? O pino verde, quando eu empurro para o lado, ó, ele bate aqui na laranja. Ó. Então eu não consigo fazer a movimentação, porque o pino verde está impedindo de eu ir com a laranja para cá. Então agora eu tenho que fazer o pino verde permitir que eu consiga puxar as coisas para cá, né? Empurrar a vermelha mais para cá. Para isso, eu vou ter que trazer o pino verde para baixo, mover para a direita e depois levantar para poder continuar movendo mais um pouquinho para a direita. Ok, então ó, essa movimentação me trava aqui, eu não consigo mais movimentar nada assim, o que significa que eu vou ter que movimentar os andares abaixo. Como o meu objetivo é fazer com que este movimento aqui aconteça, então eu vou segurar o meu trebelho nesta posição para a gravidade ir me ajudando. Então, conforme eu libertar o movimento, movendo as peças de baixo, a gravidade já vai puxar o meu trebelho na direção que eu quero. Então, eu já consegui fazer a movimentação da minha peça verde neste sentido na peça amarela, certo? Agora eu vou conseguir movimentar o meu conjunto vermelho e laranja para cá, e aí eu vou conseguir fazer com que ele ande mais um pouquinho aqui nesse sentido. Aí lembrando que o nosso objetivo era movimentar o pino verde aqui dentro deste caminho da laranja para conseguir fazer isso daqui, certo? E aí a gente dá um pouco mais de liberdade cada vez mais para as peças irem andando mais um pouco. Nosso objetivo é continuar descendo então o pino verde até aqui, que é onde ele vai encontrar esse espaço da laranja, que vai permitir que a gente mova tudo para a direita. Então, se eu segurar assim, as peças vão cair, então vamos usar a gravidade e segurar assim. Agora vamos seguir nosso objetivo, que é movimentar a peça laranja em cima da peça verde, nesse sentido. Tá, então vamos libertar ele um pouquinho mais, movendo as peças de trás. Aí, já movimentei um pouquinho mais, a peça vermelha já caiu aqui, certo? A gente ainda não chegou no nosso objetivo final, que é trazer o pino verde que está, ó. O pino verde, ele está aqui, tá vendo? Ele está aqui, eu quero trazer ele aqui para cima. A gente ainda não chegou nessa posição, então vamos movimentar mais um pouquinho para libertar o pino verde dentro da peça laranja, né? Ótimo. Já libertamos um pouquinho mais e agora eu já consigo trazer o conjunto todo mais para a esquerda. E veja que o pino amarelo também já veio junto, ó. É exatamente esse o objetivo que a gente queria. Agora que a gente conseguiu trazer o pino amarelo para cá, a gente precisa levantar a vermelha aqui. E a gente já conseguiu fazer esse movimento, olha só, tudo de uma vez. Agora a gente vai trazer a peça vermelha para a direita aqui no caso, né? Mas já estou sendo travado, eu não consigo fazer essa movimentação. Então, o meu objetivo agora é trazer a peça vermelha aqui para baixo,
porque eu tenho que continuar trazendo o pino amarelo até aqui para cima. Então vamos segurar nessa posição. Olha só de eu trazer um pouquinho para o lado a peça verde já foi o suficiente para eu libertar a minha peça vermelha. Então, vamos continuar movimentando aqui mais um pouco para a gente conseguir dar mais liberdade para a nossa peça vermelha transitar um pouquinho mais em cima da peça amarela, certo? Aí, agora sim, conseguimos fazer com que a peça vermelha entrasse aqui nesta posição em relação à peça amarela. Com isso, agora a gente já tem a peça vermelha com os pinos amarelo e laranja no caminho final, porque agora a gente sabe que os pinos vai sair por essas duas portinhas, né? E eles já estão no caminho final. Então, eu consigo já puxar a minha peça vermelha e removo ela de cima da minha peça laranja. E aí, na hora que a gente remove, ó, já dá para ver claramente que o labirinto da vermelha em relação à laranja tem essa rotação, ó. Se eu giro a peça vermelha, a gente coloca ela na mesma posição que a peça laranja estava. Então, viu? Existe uma rotação aqui no sentido horário que traz a peça laranja na mesma posição da vermelha, ó. Aqui. Essa rotação aconteceu. Bom, agora a gente vai deixar aqui de lado. A gente ainda não acabou. O nosso objetivo é depois remontar tudo. Mas vamos colocar ela aqui por enquanto. Agora o nosso objetivo é remover a peça laranja de cima da peça amarela. Para isso acontecer, a gente percebe que a gente vai ter a mesma situação que a gente tinha com a vermelha. Precisamos trazer o pino da verde até aqui e aí sim fazer a movimentação dela nesse sentido e tirar completamente a peça laranja. Então vamos lá. Para isso, eu quero que a minha peça verde caia, né? Eu quero que ela se movimente aqui neste sentido. Então eu já posso segurar o trebelho nessa posição para que quando eu estiver na posição correta, a gravidade vai puxar tudo para baixo para mim. Então vamos lá, vamos tentar libertar um pouquinho mais a peça verde em relação à peça laranja. Ó, foi fácil. Fiz alguns movimentos e já consegui fazer com que a peça verde se movimentasse um pouquinho na peça laranja. Vamos continuar seguindo até a gente conseguir colocar ela nesta posição. Olha só, já conseguimos fazer com que ela entre na posição final. E aí agora de novo é só puxar ela para cá. E aí novamente a gente consegue ver que se eu rotacionasse a peça laranja 90 graus, ela estaria na mesma posição da peça amarela. Vamos deixá-la por aqui, por enquanto, e vamos continuar com o nosso trebelho. Agora, o nosso objetivo é remover a peça amarela, trazendo o pino azul até aqui em cima. Então, vamos lá, vamos fazer essa movimentação até o pino azul chegar aqui. Vocês vão ver que é bem mais rápido porque eu já tirei 3 andares de cima. Então, o número de movimentos já decaiu na sequência de Fibonacci, na proporção áurea. Vamos fazer essa movimentação então. Aí, já foi bem facinho, tá vendo? Fiz poucos movimentos e já consegui colocar a peça amarela na posição que eu queria em relação ao azul. Aí agora a gente puxa ela, remove e a mesma coisa, ó. Rotacionei 90 graus, ela está igual à peça verde. Vamos colocar ela aqui e vamos seguir agora o próximo passo, que é remover a peça verde em relação à peça roxa, trazer a peça roxa para cá. Vai ser bem rapidinho, ó. A gente só tem que fazer essa movimentação e agora eu já consigo puxar. E aí, novamente, rotacionei e vejo que elas são iguais. E agora, as duas últimas peças finais, como eu comentei, um único movimento remove elas, ó. Pronto, removido. A gente tem só essa movimentação aqui dentro deste trilho aqui. E aí, a gente pode ver também, se eu rotacionar a peça azul, ela está na mesma posição da peça roxa. Então, agora a gente tem metade do nosso trabalho resolvido porque conseguimos remover as 6 gavetas de Fibonacci. A gente conseguiu andar nesse labirinto e fazer a remoção de todas as gavetas. Nosso objetivo agora é montar tudo de novo.
Você pode montar na sequência que você quiser. Se você quiser trocar as cores, colocar uma outra cor por cima, tipo, eu gosto mais da cor verde por cima. Então, fique à vontade, você pode fazer isso da forma que você quiser, porque todas as peças são exatamente iguais. No meu caso, eu vou montar eles exatamente na mesma sequência que a gente já estava. Então, eu vou colocar a roxa e a azul primeiro, né? Então, eu vou pegar, olhar os espacinhos aqui, alinhar as coisas e pronto, coloquei. Agora eu vou colocar a verde. E aí agora perceba aqui, ó. Perceba também a quantidade de movimentos que eu vou fazer, né? Para encaixar uma única peça, um movimento só. Para eu encaixar a terceira peça, olha só. Não basta eu simplesmente fazer um único movimento, ela vai encaixar. Por quê? O pino da roxa tem que entrar aqui, enquanto o pino da azul está aqui. Então eu tenho que fazer um movimento que é alinhando os dois pinos, e aí sim eu consigo fazer o segundo movimento, colocando a peça aqui para montar a primeira parte. Mas ela ainda nem está na posição final. Eu ainda tenho que continuar fazendo mais alguns movimentos para poder colocá-la na posição final. Então, viu só como a quantidade de movimentos já aumentou bastante só porque eu acrescentei mais um andar? Essa quantidade de movimentos, como eu comentei, aumenta na proporção áurea. Vamos continuar seguindo aqui. Uma dica importante é, você não vale a pena você deixar tudo bem montadinho para encaixar o próximo andar. Porque para encaixar o próximo andar, você vai precisar alinhar esses dois pinos aqui. O próximo andar é o amarelo, né? Se eu tentar encaixar ele aqui assim, ó, de novo não vai dar certo. Então, eu já não vou ter que colocar ele mais alinhado. Ele tem que estar alinhado, não vou colocar ele nessa posição fechadinha, né? Ele tem que estar alinhado aqui para eu conseguir fazer o encaixe da próxima peça. Então, não adianta eu querer já deixar ele todo fechadinho para encaixar a peça seguinte. Então, já vou deixar ele aberto, vou rotacionar e vou encaixar minha peça aqui. Agora que eu já encaixei, eu já vou rotacionar de novo e vou encaixar a próxima peça, que é a laranja. Eu vou colocá-la aqui. Mais uma vez eu vou rotacionar e encaixar a minha peça vermelha aqui. Agora sim, eu tenho a minha estrutura inicial já quase feita, né? A gente tem um sanduíche aqui de gaveta, e a gente tem que fazer a movimentação delas agora para colocar tudo na posição inicial, né? Que é aquela posição fechadinha. Aqui a gente vai seguir a mesma lógica que fizemos para desmontar as gavetas. Vamos segurar, usar a gravidade a nosso favor e ir olhando ponto a ponto como é que a gente destrava, né? Então, nosso objetivo aqui agora é fazer com que a vermelha suba aqui em relação à amarela, né? Ela entrou aqui, agora eu quero fazer ela subir. Se eu quero subir, então, na verdade, eu vou segurar ele assim para fazer com que a gravidade me ajude. Então, eu vou agora movimentar as peças de trás para conseguir colocar a peça vermelha na posição que eu quero. Vamos lá, então. Aí, consegui movimentar a minha peça vermelha em relação à amarela, mais um pouquinho. E agora vamos continuar fazendo essa movimentação até a gente conseguir colocar a peça amarela aqui para cima, tá? Pronto, consegui colocá-la aqui, já trouxe ela um pouquinho mais para o lado, e agora eu já consigo movimentar ela mais um pouquinho aqui. Vou trazer o conjunto aqui para o lado, porque eu já estou vendo que a minha peça verde, que está aqui, ó, o pino da minha peça verde, é que está impedindo a minha peça vermelha de continuar se movendo. Então, eu já vou trabalhar para fazer o pino da peça verde movimentar nesse sentido aqui. Então, vamos segurar o trebelho assim, para que quando eu colocar as peças de trás na posição correta, o pino da peça verde já tenha liberdade suficiente para simplesmente cair aqui no trilho da peça amarela e laranja ao mesmo tempo, né? Então vamos lá. Aí ele já caiu um pouquinho. Vamos continuar movimentando para trazer ele o mais para cima aqui possível. Aí, ótimo. Já caiu agora o conjunto todo para cá. Agora eu consigo trazer a laranja aqui em relação a verde para o lado. E aí eu consigo movimentar mais um pouquinho
para conseguir agora trazer o meu pino verde o mais para baixo possível, ele tem que entrar aqui neste vão que a gente tem aqui da laranja, ó. O pino verde agora ele está aqui em cima, então a gente tem que trazer ele para este vão para conseguir fazer este movimento aqui agora na parte de baixo, né? Então, ele levanta aqui um pouquinho, mas eu quero que ele continue fazendo. Então, vou segurar assim para que meu pino verde desça um pouquinho mais na laranja. Então, vamos lá. Aí sim, agora eu consegui trazer a minha peça laranja aqui na posição que eu queria para fazer essa movimentação aqui, ó. Na hora que eu já fiz a movimentação, como eu estou segurando para cá, a gravidade já vai puxar a minha peça vermelha para baixo, tá vendo? Agora a gente já vai empurrar ela mais um pouquinho e agora a gente vai fazer o caminho contrário, né? Como eu levantei, eu trouxe a minha amarela até aqui embaixo para conseguir movimentar ela para cá. Agora eu vou ter que levantar a minha amarela em relação à verde para conseguir movimentar ela para lá. Então vamos segurar assim. E agora vamos fazer com que a peça verde se desloque na laranja o suficiente para chegar aqui em cima e a gente continuar movendo a minha peça laranja na amarela. Aí, já fiz a minha movimentação. A minha peça vermelha já caiu, a minha peça laranja, aliás, já caiu aqui e já consigo movimentar ela aqui. Já dá para ver o pino verde aqui. Agora, o nosso objetivo é trazer a peça a laranja mais para cima em relação ao verde, para conseguir terminar de mover a laranja dentro da amarela. Então, se eu quero fazer ela assim, eu já vou segurar ela assim e aproveitar a gravidade. Então, vamos lá. Ótimo, já consegui trazer então a minha peça laranja aqui na posição que eu queria em relação ao pino verde. Isso já vai permitir que eu mova tudo para cá. E agora eu já alinhei a vermelha na verde. Aliás, a vermelha na amarela. Então a gente já tem os três primeiros andares alinhados, ó. O vermelho, laranja e o amarelo. Então agora a gente precisa alinhar os próximos andares seguindo a movimentação. A gente pode segurar eles por aqui, porque agora a movimentação ela é mais simples. A gente pode ir fazendo pequenos movimentos aqui para conseguir colocar ela na posição que a gente quer. Para não fazer a esmo, assim, né, do jeito aleatório, eu já acabei fazendo, porque naturalmente eu já consigo encontrar o caminho, mas eu sempre recomendo que você entenda aonde está o pino da azul e o pino da verde para conseguir entender qual é o movimento que você precisa fazer, tá? A gente tem a situação aqui em que o pino da verde está aqui, ó. Ele está nessa posição aqui, tá logo embaixo aqui. Então, a gente tem que fazer com que ele se movimente na parte amarela para cá, mas para isso eu tenho que tirar a trava que ele tem com as outras peças, certo? Aí, já consegui fazer com que ele viesse para cá. Então, agora a minha peça verde já está na posição correta. Agora a gente só tem as duas peças finais. Aqui é mais fácil da gente entender a movimentação que a gente precisa fazer. A gente vai movimentar as peças para poder alinhá-las, identificando aonde os pinos estão. O pino da azul está aqui e o pino da roxa está aqui. Então, a gente tem um pino aqui, um pino aqui. No caso, se o pino da azul está aqui, a gente precisa movimentar ela aqui, ó, neste eixo aqui da verde, tá? A gente vai movimentar ela nessa canaleta aqui da verde, nesse vão da verde, tá? Ele movimentando para cá, ele tá travando, porque eu consigo ver que a minha roxa tá travando aqui na verde, tá? Então eu consigo fazer a roxa vir para baixo, para poder movimentar mais um pouquinho para o lado. Agora eu vou trazer a roxa para cima, para a esquerda e para baixo. Agora eu finalizei. Então voltamos ao estado inicial da gavetas de Fibonacci. Como você pode ver, exige uma quantidade alta de movimentos, porque a gente tem 6 gavetas e muitas vezes você vai acabar se perdendo. Mas faça essa questão de entender em que ponto que está travando, segure usando, aproveitando a gravidade para fazer a movimentação e lembre-se que o labirinto trava em 2 andares distintos e o conjunto todo vai se travando conforme você vai avançando. Mas agora a gente já conseguiu desmontar e montar novamente o gavetas de Fibonacci, então podemos dizer
Trebelho, resolvido.